Fala, meus amigos, estamos começando aqui o segundo vídeo de hoje e nesse segundo vídeo a gente vai falar sobre o Marx, tá? O Karl Marx, filósofo, que é uma das referências aí da esquerda, né, mundial e brasileira também. Então, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso agora, sobre um erro, tá, do pensamento do Marx, que é muito importante, no meu ponto de vista, que a esquerda se aproprie desse erro, que desloque isso, crie novas conexões, perceba certas nuances aí que historicamente não consegue perceber, e que podem ajudar imensamente aí a esquerda a ganhar mais espaço, né, no Brasil e no mundo, tá? Não só para poder ampliar os projetos, etc. e tal, mas até mesmo para poder criar sínteses produtivas com a parte da direita que tenha algum interesse nesse sentido, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí com a ajuda de três obras aqui, né? O filme Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, tá? Vai ser só uma rápida descrição dos três aqui, só para mostrar no final, na verdade, como que eles representam esse trajeto aqui para poder entender o erro do Marx, tá? Então, o filme Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, de 2011, tá? A música Down to the Underline, do Dire Straits, que é uma música de 1978, de um álbum do Dire Straits, e que é um sonsaço, inclusive, vou deixar o link para vocês aí, que é uma música sensacional, eu descobri tem pouco tempo. E uma piada do grupo Os Fulanos, tá? Numa entrevista do Jô Soares lá, que é uma piada engraçadíssima que eles contam, mas que demonstra, para além da piada, da graça e tudo mais, demonstra ali, pode ajudar a demonstrar um dos equívocos do Karl Marx, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre o Lipovetsky, sobre o José Miguel Wisnik, sobre o Nietzsche também aqui, para poder ajudar a gente aí. Então, pessoal, antes deixo a dica do meu livro aqui de poemas, mais uma vez aqui do outro lado de cá, quem quiser entrar em contato aí, o Zap está na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito, tá? A despeito desse absurdo que eu sigo vivendo. E o romance está na editora, estou aqui no processo de correção para poder finalizar e divulgar para vocês aqui logo agora no início de setembro, beleza? Então segue aí a dica. Vamos lá então, pessoal. Então a questão, vocês vão entender, a questão tem a ver com a ideia de valor de troca e valor de uso, tá? Vamos tentar entender isso aí, lendo aqui os conceitos, tá? Para depois a gente passar aqui para os erros, certo? Vamos lá então. Isso aqui é uma matéria da Cult, tá? Que explica, né, esses dois conceitos, e também vou ler um trechinho do próprio Capital, do Karl Marx, para poder ajudar a desenhar melhor aqui esse tema de hoje, tá? Então, o valor de uso. O valor de uso de uma mercadoria, ele divide, né, o Marx, as mercadorias, entre etc e tal, entre a relação também, né, das mercadorias com o consumidor, com as pessoas que compram, etc e tal, entre o valor de uso e o valor de troca, tá? Então vamos tentar entender o que é isso aí. O valor de uso de uma mercadoria é determinado pela sua utilidade para as pessoas, que não precisa ser sempre prática, pode ser também simbólica, né? Pode ser uma utilidade simbólica. Marx dizia que o valor de uso satisfaz do estômago ao espírito, certo? De modo que uma mercadoria útil pode ser tanto um alimento quanto uma canção, né? Ou qualquer coisa que as pessoas queiram consumir. Por isso, o valor de uso é determinado socialmente e nunca unilateralmente. Ou seja, são as relações sociais em torno de uma determinada mercadoria que constituem o seu valor de uso, certo? No capitalismo, essa utilidade serve como suporte para o valor. Agora vamos para o valor de troca, tá? O valor de troca, por sua vez, é a substância social quantitativamente determinada pela média do tempo socialmente necessário para a produção de mercadorias com as mesmas qualidades, isto é, idênticas e exatamente com o mesmo valor de uso. Valor de troca é a expressão do valor. Mercadorias iguais têm seu valor de troca constituído pela capacidade produtiva de um mesmo setor no mesmo intervalo de tempo. A depender da produtividade, por isso trata-se de uma média entre todos os tempos sociais necessários para produzir determinada mercadoria. E eles finalizam aqui dizendo o seguinte, isso aqui é o ponto-chave aqui para entender o problema, né? Outras determinações, como diferenças qualitativas, materiais, psíquicas, né, ou mentais, enfim, né, ideológicas ou simbólicas, entre mercadorias semelhantes, alteram seu valor de troca em relação a outras. Repetindo,
Outras determinações, para além dessa determinação da produção e da equivalência ali material, enfim, dessas mercadorias, outras determinações como diferenças qualitativas, materiais, psíquicas ou simbólicas entre mercadorias semelhantes, alteram o seu valor de troca em relação a outras. Já a troca mercantil entre produtos diferentes acontece por operações de equivalência no mercado a partir da monetarização do tempo. Tá? Então tem essa questão do tempo também para produzir, tem a questão da escala, tem uma série de coisas aí que interferem no valor, né, no valor, tanto o valor de uso quanto o valor de troca das mercadorias. Tá? Vamos guardar esse trecho, porque isso aqui é importante, essa questão das diferenças qualitativas que estão para além da produção ali estrito sensu. Tá? Agora vamos lá, tem mais aqui definições, tá? O valor de uso é definido pela capacidade de satisfazer necessidades humanas, tá? E o valor de troca, por sua vez, é definido pela quantidade de um produto que é possível conseguir em troca de uma certa quantidade de outro produto. E isso vocês vão ver que esse é o problema, né? Essa é a dificuldade da esquerda, de entender ou de parte da esquerda, né? De que isso que ele pondera aqui, né? Que é a troca, né, de uma quantidade de um produto pela quantidade de um outro produto está numa seara de variabilidade quase que infinita. Né? E é isso que a esquerda tem que se apropriar para sair de um certo posicionamento que, em grande medida, em muitos casos, acaba sendo moralista. Tá? Vamos lá, vamos continuar. O Marx, então, fala aqui no Capital, tá? Então está aqui o Capital, que é a Crítica da Economia Política, o volume 1, ele diz aqui que o valor de uso só se realiza no uso ou no consumo. Né? Os valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a sua forma social. Então, enfim, né, essa parte aí da produção material e a parte, enfim, da necessidade que as pessoas têm, a necessidade primária, né, que as pessoas têm. E ele diz aqui, o valor de troca aparece, antes de mais nada, como uma relação quantitativa, a proporção na qual os valores de uso de uma espécie trocam por valores de uso de outra espécie. Uma relação que muda constantemente com o tempo e o lugar. Essa mudança constante com o tempo e com o lugar, é o ponto-chave para entender aonde que a esquerda tem que atuar para refletir e deslocar uma série de questões, uma série de dilemas internos da própria esquerda, como, por exemplo, a questão do Celtinha do Boulos, né? E várias outras questões aí. Tá? Então vamos lá, hein? Vamos continuar. O último trecho aqui do Marx, a gente depois passar aqui para alguns livros e já começar as associações para poder refletir isso aí, tá? Para no final a gente chegar nos 3 exemplos. Então vamos lá. Só mais um trechinho do Marx aqui, tá? Para finalizar, ele diz o seguinte ainda no Capital, no volume 1. Ele faz aqui então, né, ele condensa tudo num parágrafo curto aqui, diz o seguinte: como valores de usos, como valores de uso, tá? As mercadorias são antes de tudo de diversa qualidade. Como valores de troca, apenas podem ser de diversa quantidade, não contendo, portanto, átomo algum de valor de uso. Olha só. Só que essa frase inicial dele está aberta à ambivalência, à ambiguidade. Por quê? Quando ele diz, como valores de uso, as mercadorias são, antes de tudo, de diversa qualidade, o que ele está querendo dizer é que são, enfim, diversas porque são diferentes. Ainda que sejam, né, enfim, às vezes até produtos da mesma seara, né? Sei lá, por exemplo, né, um carro e o outro carro, né? Mas são carros diferentes, certo? Os dois servem para, enfim, se locomover do lugar A para o lugar B e tudo mais. Esse é o valor de uso estrito. Né? E aí ele chega, né? Como valores de troca apenas podem ser de diversa quantidade, não contendo, portanto, átomo algum de valor de uso. E aí esse aspecto quantitativo do valor de troca, ele também soa aqui, se você não entender o contexto geral, algo ambivalente, né? Porque ele está falando da quantidade aqui de características e de determinações, etc. e tal, que são infinitas, né? E que ele finaliza que, portanto, né, não contém átomo algum de valor de uso. Né? Ainda que contenha, quando a gente refletir bem aí, tem alguma coisa ali, mas isso está muito mais numa seara do símbolo
e, enfim, até mesmo da questão do gosto, da percepção, etc. e tal, e o valor de uso não dá conta disso, né? Então vamos lá, vamos continuar pensando aqui, tá? Então agora vamos lá, vamos pegar aqui algumas questões, tá? Para a gente poder tentar pensar esse problema da ideia de valor de troca e valor de uso, tá? Tá aqui o Manifesto Comunista do Karl Marx, certo? E aí, vamos lá, vamos pegar aqui um trecho, tá? Onde está aqui, né? Ele fala, deixa eu ver aqui, ele vai dizendo aqui na página 26 e 27, ele vai falando justamente da questão, né, do fim das liberdades eternas, da questão da revolução, etc e tal. E aí eu apenas separei, não vou nem ler nada desse trecho aqui não, é só para poder refletir um detalhe importante. Parece que o Marx entendeu que o final da história seria o comunismo, né? Porque ele entendia que a luta de classes era algo inevitável. Ou seja, essa conexão, essa disputa, essa conexão sempre se deu historicamente a partir de uma disputa. Então ele não conseguia vislumbrar no futuro nenhuma lógica que fosse minimamente pautada por um mínimo de horizontalidade, ou seja, por sínteses razoavelmente produtivas ou até mesmo, enfim, né, grandemente produtivas. E aí ele concluiu que a única saída então seria que os comunistas, ou seja, né, o proletariado, etc. e tal, tomasse o poder aos pouquinhos, né, em cada país e no final das contas no mundo todo, para que o mundo inteiro fosse feito só de trabalhadores e de operários, etc. e tal. Talvez até a gente possa chegar nisso, né, numa lógica dessa no futuro, mas não exatamente a partir dessa lógica que a gente entende até hoje aí. A gente não pode prever, né, tudo no futuro, muito pelo contrário. Então talvez aconteça no futuro alguma lógica em que todo mundo comece a ficar razoavelmente equiparado, né? Eu já pensei, inclusive, uma vez que essa ideia de MEI que a gente tem no Brasil, né, que é o microempreendedor individual, pode ser uma chave para entender uma possibilidade de síntese aí entre essa figura do patrão e a figura do empregado, né? Ou seja, todo mundo virar MEI e aí não tem essa de patrão nem empregado. Você vende ali o seu serviço, o outro compra o seu serviço e a coisa se configura sem uma relação exatamente. Agora, isso tem que ser mediado, teria que ser, eventualmente, se fosse o caso, mediado por uma segurança legal que permitisse, ou melhor, né, que impedisse os excessos, né? Porque as diferenças de grana e de poder não vão terminar da noite para o dia, talvez nunca terminem, e quem tem que entrar para resolver essas diferenças é a legislação. Mas então, só para a gente finalizar essa questão do Marx aí que eu ponderei, tá? Ler um trechinho rápido aqui. Então, o Marx vê a luta de classes, né, a tal luta de classes, como uma lógica de antagonismos que é sempre vertical, né? Então, na lógica feudal e tudo mais, tinha lá os nobres e os burgueses ali foram surgindo e, enfim, tomaram o poder, destruíram os nobres, ou enfim, né, colocaram os nobres numa posição ali secundária, e isso dessa ascensão da burguesia surgiu uma outra classe de oprimidos, que são, enfim, né, os operários, o proletariado. E aí, enfim, a visão do Marx sobre isso é que esse processo é sempre uma luta vertical, né? Mas nitidamente a gente vê hoje, né, hoje a gente pode ver até melhor do que ele via naquela época, que existem exemplos em que esse antagonismo ganha contornos mais próximos do horizontal, portanto de uma luta mediada, na qual comparece em alguma medida o ceder, né? Então, por exemplo, os direitos trabalhistas estão entre esses exemplos. Enfim, eu fiz um vídeo ontem aí, quem quiser ver, né, a diferença aí de posicionamento entre um bosta aqui da Fiesp aqui no Brasil defendendo que as pessoas almocem 15 minutos, né, como sanduíche com a mão e trabalho com a outra, quer dizer, são bosta, para dizer o mínimo. E na Itália, né, uma empresa lá num documentário do Michael Moore, que as pessoas têm 2 horas de almoço, podem ir em casa para almoçar, relaxar, e produzem ali maravilhosamente bem. E o detalhe importante dessa comparação que eu fiz lá é que a Itália e o Brasil têm basicamente o mesmo PIB, com a diferença de que a Itália tem uma população 3,5 vezes quase ali menor
que a do Brasil. São 60 milhões de habitantes, o Brasil tem hoje, aí, parece que em torno de 210 milhões. Né? Então, quer dizer, mais ou menos aí 3,5 vezes a população da Itália, e o PIB é igual. Então, não dá para defender que, como esse bosta defende ali, né? Que porque isso diminui a produtividade, olha os Estados Unidos, como é que é, etc e tal. Não dá para fazer isso, porque a Itália é um exemplo de que não dá. Se o Brasil tivesse, né, o PIB da Itália proporcional à população, a gente teria que ter aí pelo menos 3 vezes o PIB da Itália, né? E o PIB é igual, então quer dizer, a gente tem que olhar para a Itália, né? Enfim, se a gente quer realmente uma postura, né, se a gente está imbuído de uma postura civilizada e não ficar defendendo que as pessoas comam com uma mão e trabalhem com a outra, porque isso é coisa de, né, isso é coisa de feudalismo, né? Enfim, então, para finalizar, também tem a questão, né, da lei de participação dos lucros, do Ciro Gomes, que também é um ótimo exemplo de uma contribuição num nível de minimizar essa lógica radicalmente vertical que o Marx enxergava lá, e que hoje a gente consegue entender que tem uma série de exemplos que demonstram que a gente vai tentando caminhar para lógicas menos verticais, mais, né, uma lógica ali que não é nem vertical nem totalmente horizontal, mas que fica a luta fica minimizada por mediações civilizadas e também por, enfim, por um certo ceder, né, dos poderosos, dos políticos, dos empresários, etc e tal, mas esse ceder não existe sem luta, sem debate, sem estudar, sem compreender os contextos, etc e tal, tá? Então, quer dizer, isso aqui é uma parte da questão aí. Agora vamos voltar para a questão do valor de troca e valor de uso, porque parte dessa luta, ou parte dessa ampliação de diminuição da verticalidade, etc e tal, é estudar, entender os processos, para poder perceber melhor essas diferenças aí, tá? Então vamos voltar aqui à questão, né, do valor de uso e valor de troca, tá? Para entender esse problema lá com o conceito de valor de... com o conceito não, né? Com a conclusão que o Marx chegou a despeito da sua percepção que está inscrita ali no valor de troca, né? Porque essa ideia de valor de troca que ele formulou e que ele percebeu muito bem, deveria fazê-lo entender que esse processo jamais vai atingir uma horizontalidade absoluta, na medida em que, segundo ele mesmo pondera, né, essas determinações da mercadoria, etc. e tal, são radicalmente oscilantes e no limite se desvinculam, inclusive, do uso primário do objeto. Quer dizer, então, como que você pode concluir que, no final das contas, a coisa vai se horizontalizar e todo mundo vai ser igual, né, ou todo mundo vai ser parelho, ainda que isso aqui seja uma redução, né, do que o Marx disse, né, mas é o que muita gente acaba concluindo, né? Se você entendeu ao mesmo tempo essa questão aí do valor de troca, tá? E aí o Manuel de Barros ajuda a entender isso, quando ele fala aqui da questão do inutensílio, né? Tá aqui na página, deixa eu ver aqui na página 55, né, quando ele diz que o poema é, antes de tudo, um inutensílio, e o valor de troca, em grande medida, ele acaba sendo, em grande medida, inutensílio também, né? Que é essa inutilidade útil, que tem a ver com gosto, com prazer, com satisfação, e etc. e tal, tá? Então tá aqui o Manuel de Barros. Essa ideia, e aí vamos lá, né? Já vou até adiantar um texto aqui, que é a resposta, tá? Dessa questão, tá? Vamos lá aqui, deixa eu ver aqui, para depois eu dar alguns exemplos, para finalizar com aqueles 3 exemplos que eu disse no início do vídeo, tá? Então vamos lá, pessoal, cadê aqui? Deixa eu ver. O Marx, ele parte significativa dessa conclusão dele, né, de que, bom, então a gente tem que chegar numa horizontalidade, todo mundo tem que ser comunista, a ditadura do proletariado, etc. e tal. Parte desse equívoco talvez esteja ligado ao método que ele utilizou, que é o materialismo dialético. Por quê? Porque ele estava ali muito mais preocupado com a parte material e, portanto, com o valor de uso. Ele talvez estivesse ali muito fixado no valor de uso e não percebeu ali digamos, as dimensões talvez aí incomensuráveis do valor de troca, tá? E aí talvez seja o caso de fazer também uma dialética muito mais complexa do simbólico,
então, portanto, também do valor. Isso eu digo já como, né, digamos assim, como uma espécie de sugestão para a esquerda, para nós da esquerda, pensarmos isso, né? Quer dizer, para além do materialismo dialético, uma dialética do simbólico para entender também como que isso se configura no mundo aí da economia, do trabalho e da renda, etc. e tal, da própria defesa dos direitos, etc. Né? E também da articulação entre o simbólico e o material, uma articulação complexa. Né? E aí, qual é o resultante disso? Vamos lá, tá? Ou melhor, o que acaba impedindo de chegar nesse ponto? Tá? Quem se define de direita quer restringir o valor de troca a partir de um referente, que é o lucro. Então, o referente da direita é o lucro, porque normalmente a direita ou é empresário ou é o cara que quer ser empresário. Então ele fica pensando as coisas a partir do lucro e ele começa a enxergar o valor de troca a partir do referente do lucro. Então ele quer meio que controlar os ganhos do trabalhador, etc. e tal, que seriam talvez aí muito maiores, restringindo essa, digamos, a percepção crítica mais ampla do valor de troca, enfim, setorizando, minimizando ali os gastos, focando no lucro, né? No lucro dele, obviamente, né? Do empresário e tudo mais. Tá? Então o pensamento da direita é muito esse, restringir a potência reflexiva do valor de troca a partir do referente do lucro. Certo? É assim que eles defendem os direitos deles, os posicionamentos deles, etc. e tal. E quem se define de esquerda cai num outro erro, certo? Um erro de quê? Um erro a partir de que perspectiva? Da complexidade, tá? Então, quem se define de esquerda quer restringir o valor de troca a partir de um outro referente. Qual? O valor de uso. Invariavelmente, a esquerda fica presa, né, em ler o valor de troca a partir do valor de uso. Não, olha só, né? O carro tem que ser o básico, tem que ser um Celtinha e ponto. Isso aqui eu não estou nem falando do Boulos em si, mas enfim, né, de outras pessoas até da esquerda que talvez ficassem incomodadas se o Boulos tivesse um carro do ano. Né? E isso acaba gerando atraso, né, até na própria defesa da esquerda do direito, né, que todo mundo tem de ter coisas melhores, enfim, até de ganhar uma grana maior, etc. e tal. Tá? Então a postura mais complexa supera esses dois apegos, né, para construir alternativas de entremeio que relativizem tanto o lucro como um valor inquestionável, quanto o valor de uso como um valor inquestionável também, que é o erro da direita e o erro da esquerda. Né? E aí a gente não consegue chegar em sínteses razoáveis, porque os dois, um fica defendendo de maneira religiosa o lucro e o outro fica defendendo de maneira religiosa o valor de uso. Né? Enfim, que mais aqui? E aí, pessoal, então vamos aos exemplos, tá? Esse incômodo que a parte moralista da esquerda sente com o valor de troca é muito parecido com o incômodo que o Nietzsche sentiu com o Wagner. Quem quiser ler isso aqui é bem interessante para entender isso aí, tá? Tá aqui na página 42, tem uma citação, né, que ele fala da invenção dos detalhes, dos pormenores e da riqueza de cores, de penumbras, luzes fracas, ocultas, declinantes, e etc e tal. Quer dizer, é bem isso, essa variabilidade ali incomensurável do valor de troca, que na música do Wagner assustou pra caramba ali o Nietzsche, e ele descascou aqui em cima do Wagner, xingou o cara de tudo que é nome, porque ele estava ali meio que incomodadaço com isso, obviamente que por outros motivos e tal, mas dá para associar, né? Enfim, essa defesa do Celtinha, do Boulos, né, de que comunista não pode ter iPhone, isso é muito o incômodo com a amplitude do valor de troca. Né? Deixa eu ver aqui o tempo. Para entender uma parte disso aí bacana, leiam esse livro aqui do Wisnik, tá? O Sonho e o Sentido, porque dá para entender bastante isso aí, e dá até para poder criar essas associações a partir de algumas dicas que ele deixa aqui. Tá? Então vale a pena aí. Inclusive a questão do trítono, tá? Deixo aqui, talvez eu faça até de repente um vídeo aí no futuro sobre isso, mas o valor de troca é um pouco isso aí, é um pouco, enfim, né, o além do trítono, tá? Que era o silêncio lá, né, que na música da Idade Média era proibido, porque era conectado com sedução, etc e tal.
Enfim, e aí né, é mais ou menos essa fixação no valor de uso que a esquerda faz. Tá? E, de certa forma, existe algo também aí de conservador nessa conexão da direita com o lucro, né? Porque, enfim, ela não aprende a pensar mais amplamente a questão. E aí, por último, antes da gente finalizar aqui falando do filme, né, e da canção lá e da piada, tem o Gil Lipovetsky, que fala aqui também nesse livro, tá? A Estetização do Mundo. Ele faz aqui uma ponderação na página 4950, que ele fala sobre a generalização do design, né? Então ele diz que o estilo é um novo imperativo econômico, e aí a generação do design nas indústrias de consumo aparece como uma característica mais evidente do avanço espetacular do capitalismo transestético, né? Nenhum objeto, por mais banal que seja, escapa hoje da intervenção do design de seu trabalho estilístico. Até os produtos que outrora eram estritamente utilitários, estritamente valor de uso, né? E tinham pouco a ver com a dimensão estética, telefones, relógios, óculos, material esportivo ou de escritório, roupa de baixo, transporte coletivo, são agora redesenhados por designers, quando não artistas de vanguarda, repaginados continuamente, transformados em acessórios de moda, etc. e tal. Enfim, e aí ele continua refletindo isso, mas ele está dizendo aqui, basicamente, ele está falando sobre o valor de troca. Tá? E como que o filme, a canção e a piada podem ajudar? Vamos lá, rapidamente. Tá? O filme Meia Noite em Paris conta uma história, né, é um filme de 2011, de um sujeito que ele gosta muito das vanguardas, ele vai para a França e tal, e aí ele tem problemas lá com a esposa, porque a esposa pensa diferente dele, etc e tal, e ele começa a viajar pelas ruas de Paris e ele entra num carro lá que ele volta no tempo, né? E aí ele volta lá para as vanguardas e conhece o Salvador Dalí, conhece o Ernest Hemingway, enfim, o Scott Fitzgerald, conhece o Luiz Buñuel, uma série de figuras interessantes lá das vanguardas. E essa forma que o Woody Allen criou para poder desenhar ali essa crise do cara e ao mesmo tempo ali, né, as preferências ideológicas dele, que é a de trazer personagens que em carne e osso já morreram, mas criar diálogos desses personagens com personagens atuais e deslocar separações temporais, etc. e tal, é o exercício incomensurável do valor de troca que a arte, enfim, permite, coloca em funcionamento enfim, e presenteia a gente aí sistematicamente. E por isso que se a esquerda fica apenas lendo, né, o Marx, ela não consegue entender muito bem esses contextos, isso acaba soando fantasia vazia, perda de tempo, etc. e tal. Porque a direita, quando olha para essas coisas, a esquerda, né, melhor dizendo, quando olha para essas coisas, está muito, digamos, né, viciada, né, e poluída pela prisão no valor de uso e não consegue entender a amplitude disso na vida de todos nós, né, sejamos de esquerda ou de direita. Tá? A mesma coisa pode ser dita aqui rapidamente em relação à música lá do Dire Straits, né, porque é uma canção sensacional lá que ele faz umas variações de guitarra que beiram ali o infinito. Você começa a ver que, né, o dedilhado do cara muda toda hora, é um negócio sensacional, e é mais ou menos esse exercício também de incomensurabilidade do valor de troca, que também ajuda a entender isso, inclusive no nível da mercadoria, no nível da nossa experiência cotidiana com, enfim, as coisas, os objetos e os produtos e etc e tal. Tá? Isso ajuda a ampliar o olhar. E por último, da mesma forma, isso acontece com a piada dos fulanos lá, né? Porque o cara tá ali, ele tá fazendo o papel do Cid Moreira, apresentando um show de mágica do Mr. M, né? E dá uma debochada e tal, brinca lá, e a mágica ele usa o dedo, né? Como se o cara arrancasse o próprio dedo, assim, e ele transforma uma situação banal, né? Que é uma mão ali, e um dedo, né? numa espécie ali de deslocamento incomensurável que mistura o banal com o amplo e, enfim, transforma uma situação banal numa piada. Quer dizer, ele está jogando também com esse barato do valor de troca, que é uma coisa da ordem do simbólico, dessa ordem também aí, enfim, que não cabe, né, como o próprio Marx entendeu, na classificação estrita do uso cotidiano, da utilidade cotidiana que está no valor de uso. Beleza, pessoal? Então, vou deixar os links para vocês aí da música, tá? Do trailer do filme e também da piada dos fulanos,
para vocês tentarem refletir um pouco isso aí que eu ponderei aqui, tá? E também, de certa forma, o quanto que isso ajuda aí a refletir melhor a ideia de valor de troca para que a esquerda supere o seu apego excessivo ao valor de uso, que a impede de entender esses horizontes mais amplos e a jogar, inclusive, aí no campo das ideias nesse nível, tá? E para quem for de direita também, né? Para entender que o lucro não é a única coisa que existe, que, enfim, né, existe esse campo mais complexo e mais amplo aí, que não cabe num conceito estrito. Beleza, pessoal? Então, um pouco isso aí, a gente eventualmente faço até mais vídeos aí sobre isso, né, para o futuro, tá? E a gente vai se falando aí nos próximos vídeos do canal, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui.